Nós estamos recebendo Marcos Oliveira, que é advogado na área de direito contratual e também sucessório. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito comum nas propriedades rurais. É o recebimento de insumos. Como que se dá esse recebimento? A hora que chega, tem alguma avaliação? Alguém olhou o que está chegando? Porque tem muitos episódios que lá do ponto de origem, de onde eu comprei, saiu o produto certo. Mas tem uma gangue no meio do caminho que falsifica, que desvia, que mistura. A polícia, de vez em quando, desvenda estes episódios. E se o produtor aqui na ponta, ele tiver ali fazendo as suas recepções adequadamente desses produtos, pode até acelerar o processo de pegar os malfeitores no meio do caminho. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. É sempre um prazer estar aqui contigo. E é justamente isso. É por aí mesmo o caminho? Eu queria já iniciar salientando que a produção de semente no Brasil e de insumo é uma das situações mais fiscalizadas que existe. Então, você ter uma sementeira, você ser um produtor de insumo, você é muito fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Então, o patamar para você conseguir uma autorização é elevado. Mas, como sementes são organismos vivos, pode ocorrer de acontecer problemas, igual você disse, no meio do caminho, né? Às vezes no armazenamento, às vezes choveu demais onde você guardou e você não reparou, a umidade aumentou. Então, são cuidados que o produtor, como o tempo dele é muito curto, ele acaba deixando batido. E o prejuízo pode ser muito grande quando ele já percebe. Vamos falar assim, na hora que chega a entrega da semente, o que é ideal que ele faça? Antes dele falar para descarregar, é preciso ele verificar se a semente que está sendo entregue foi a que ele adquiriu, na nota, verificar o lote, verificar o aspecto que está a sementeira ali, né, o saco de semente, e estando tudo ok... Tipo furos, coisas desse... olhar o lacre, ver se está úmido, o aspecto dela em si, da semente em si. Se tiver tudo ok, desce e armazena conforme as orientações do fornecedor. Em questão desta armazenagem, é também uma outra questão delicada, né? Porque lá na sementeira, ela está em um ambiente climatizado. E nem sempre chega aqui na fazenda para ficar num ambiente climatizado. Esse é um dos grandes cuidados que o produtor deve tomar. Porque a semente ela não pode ficar em contato com o solo, porque o contato com o solo pode aumentar a umidade dela e isso pode acabar atrapalhando a germinação ou o vigor dela futuro. Ela também não pode ficar num ambiente muito quente, então você tem que controlar isso. O ideal é que você tenha pallets, né, no seu galpão e que você deixe as sementes longe do chão, né, para ela não pegar umidade do solo nem ficar tão quente, caso o clima esteja quente nesse momento. A gente até vê nas sementeiras que normalmente cada bag ele tem um pallet para colocar o outro bag. Não fica bag sobre bag diretamente ligados. Justamente para evitar a mudança da umidade, né? Certamente ali fica uma respiração. Que por ser um organismo vivo é muito delicado. É porque a gente fica tão no automático que a gente esquece que a semente é um organismo vivo, né? Então alterações no ambiente altera ela também. Então, se ficar mais úmido, ela pode ser alterada. Se ficar quente demais, ela pode ser alterada. Se tiver animais, né, ratos, ela pode ser infectada. Então, todos esses cuidados o produtor tem que tomar para evitar um prejuízo muito grande lá na frente. Esse transporte para a fazenda, é importante que haja um relacionamento aí, um contato, tipo, estou enviando a sua semente hoje. Normalmente, quando o produtor vai adquirir a semente, ele tem um prazo de entrega. E quando a semente vai entregar, ela entra em contato informando, vou entregar essa semana. O importante é que o produtor tenha na fazenda dele alguém que tenha essa expertise, que ele qualifique para verificar
se a semente é a que ele adquiriu, se a semente está em bom estado e que tem até a capacidade de fazer teste caseiro. Existe teste que você pode fazer na fazenda mesmo para verificar a germinação da semente, para verificar quando o insumo chegar, se o insumo está muito misturado ou craquelado, né? Tipo, não está dissolvendo na água, então você tem que ficar atento com isso. Nós tivemos aí algumas denúncias, nós já recebemos, já fizemos material sobre isso, de às vezes chegar um adubo que na realidade ele não passava de pedras coloridas. Que na hora que de repente jogava ali na água e começava a dissolver, sobravam as pedrinhas e assim, uma adulteração bem fajuta. E isso acontece, né? E o problema maior é que quando o produtor percebe isso, ele já está lá na frente, já passou o prazo de plantio, ou às vezes ele percebeu que jogou o adubo e não teve a germinação que ele esperava. E é nesse momento que acho que essa é a mensagem principal que eu tenho para deixar aqui, é que o produtor verificar qualquer indício de estranheza, ou na semente, ou no seu adubo, ou no seu insumo, que procure um advogado especializado, para que ele possa orientar da melhor forma e você tentar resolver, ou seja, extrajudicialmente, com o seu fornecedor, né, quem vendeu para ti, ou, caso seja necessário, produzir uma prova, fora que você já tenha produzido, que seja juridicamente favorável para você. Quando a gente fala dessa questão aí também, às vezes, não, eu não quero mexer com nada não, eu vou lá diretamente com a minha distribuidora para a gente negociar lá. Aí a distribuidora, não, eu vou te dar, para a próxima safra aí, eu te dou a mesma quantidade de adubo. Uhum. Tá ok? Fabélia, eu parto do princípio, né, é algo muito, muito meu, eu penso que seja de todo ser humano. Eu parto do princípio da boa-fé. Eu penso que, às vezes, quando a sementeira ou a fornecedora de adubo, a revenda, ela fala, vou tentar resolver seu problema, ela realmente vai tentar resolver. Mas você não pode ficar contando com o ovo da galinha, né? Você tem que se mexer, porque o prazo é muito curto. Então, eu comuniquei você, que é a minha revenda. Deu um problema aqui no adubo ou na minha semente. Aí você fala para mim, não, eu vou lá fiscalizar, vou lá verificar, vou pegar uma quantidade e fazer um teste aqui. E você passa 30, 60, 90 dias, e depois fala, não, tá tudo ok. Esse prazo, para o produtor, é muito importante. É um prazo que ele mesmo... Já passou a colheita dele, dependendo. Ele mesmo tem que agir. Ele tem que procurar, às vezes, fazer uma produção antecipada de provas, fazer uma prova extrajudicial, né, avaliação. Vamos falar aí das provas, porque isso é extremamente relevante. Porque na hora que eu preciso de montar um processo, eu vou precisar de documentação, de registros, de tudo, de um laudo. Quais são os passos para o produtor ficar seguro? Fabélia, hoje o celular é um excelente mecanismo de defesa. Ele é algo que todo mundo tem. Então, a semente chegou, você vai tirar fotos dela, vai tirar foto da nota fiscal, você vai guardar a nota fiscal, você vai fazer vídeos, caso você faça um teste caseiro, você vai informar ele ali certinho, filmar. Você vai certamente você tem um agrônomo te acompanhando, peça para o agrônomo fazer um teste com a semente, com o adubo que você tenha. Se necessário, leve para uma empresa certificada. E caso dê o problema, procure seu advogado especializado, para ele verificar, com base nas provas que você tem, qual a melhor forma de você agir, para tentar resolver. Porque, igual você te comentou, não basta me fornecer o adubo que eu precisava na safra futura, porque eu tenho mais contas para pagar. Eu tenho, eventualmente, um crédito para pagar com o banco, uma CPR, que eu pedi para receber as sementes. Então, não basta só as sementes, ou não basta só adubos. Eu tenho que verificar se o erro foi realmente meu, de manejo, de armazenamento, ou se a semente ou o insumo veio com problema. Ou seja, não é só aquilo que foi entregue, mas aquilo que foi expectado para Justamente. Produzir. É o que, no direito, né, chamamos de lucros cessantes, né? É o que eu deixei de receber por causa desse dano que eu estou sofrendo agora. Bom, mais um pouco de informação para você que acompanha o Sucesso no Campo. Marcos, muito obrigada. Fabélia, eu que agradeço.
estar aqui sempre. E a gente está à disposição para trazer as informações para o produtor rural.